Oi, terceirão, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer a aula 12 da apostila 3 de vocês. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre Future Perfect. A gente já veio falando sobre alguns tempos perfeitos, né? Na apostila 2, um pouquinho agora na 3, que a gente falou de Past Perfect, e agora a gente entra no Future Perfect. E aí eu preparei para vocês uma apresentação para explicar melhor esse assunto. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha aí, Future Perfect, módulo 3, aula 12. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que a gente vai ter aqui, a apresentação de vocês, é qual o uso desse futuro perfeito. Então, ó, o Future Perfect é usado para falar de ações que estarão terminadas ou não no futuro. Por exemplo, eu até coloquei um exemplo em português aqui, depois a gente pode passar ele para o inglês, ó. Eu terei terminado de fazer os exercícios até a hora da novela. Olha lá, uma ação concluída no futuro, né? O ou não, ele fica aqui, ó. Eu não terei terminado de fazer os exercícios até a hora da novela. Porque pode ser também uma frase negativa, né? A formação, como que eu vou montar esse futuro perfeito? Eu vou colocar sempre o sujeito, depois will have, depois o verbo no particípio, só para dar aquela relembrada, verbo no particípio é a terceira coluna da tabela ou acrescentar o ed. Então, na hora de montar o futuro perfeito, sempre sujeito, will have e verbo no particípio. Aqui, vocês têm essa tabelinha na apostila de vocês também, tá? Ó, a forma afirmativa eu acabei de falar, né? Ó, sujeito, will have, mais past participle, mais particípio. Aí ele colocou um exemplo, ó. He will have done it by this evening. Então, ele terá feito isso até essa noite. A forma negativa, eu vou montar igual. A diferença aqui, ó, depois do will, eu vou ter que colocar not, ó. Sujeito, will not have, mais particípio. Mesma frase, ó. He will not have done it by this evening. Então, ele não terá feito isso até de noite. E nas frases interrogativa, eu preciso trazer esse will para frente do sujeito, ou seja, antes do sujeito, né? Então, vai ficar will, sujeito, have e verbo no particípio. Então, ó, will he have done this by this evening? Então, ele terá feito isso até de noite? Com a pergunta. Aí trouxe algumas tirinhas aqui de exemplo para vocês, ó. O carinha está falando aqui, eles estão conversando, ó. They will have completed the project before the deadline. Então, eles terão completado o projeto até o prazo, antes do prazo, né? Mais um exemplo, ó. I will have finished work at 6 o'clock. Né? Eu terei terminado o trabalho às 6 horas. Então, uma ação concluída no futuro. E tem esse aqui, o vendedor fala para a moça, ó, next week, this time, I will have sold that book, madame. Então, na semana que vem, nesta hora, eu terei vendido aquele livro, madame. Aquele papo de vendedor para a gente comprar na hora. Aí aqui, no próximo... Então, aqui no próximo slide, eu trouxe alguns exemplos para a gente montar junto. Vamos montar aqui. Vamos lá, ó. Primeiro, tá assim. Deixa eu até mudar a cor da letra aqui para dar um destaque. Até o fim do dia, terei lido este livro. Então, by the end of the day, né? Até o final do dia, terei. Esse terei, eu já entendo que o sujeito sou eu, né? Ai. Segundo passo, futuro perfeito, então, will have. I will have. O verbo ler em inglês é read e o seu particípio é read, que se escreve igual, né? Só muda mesmo a pronúncia. Então, I will have read this book, ok? Olha lá, até o final do dia eu terei lido este livro. Segundo exemplo, Sara terá se formado no final do ano. Então, sujeito é Sara. Dá a cor aqui. Sara terá. Então, Sara will have. Se formado, will have graduated. Se formar, né? Sara will have graduated
in the end of the year, no final do ano. Ou também daria pra gente colocar aqui, ó, até o final do ano. Então, by the end of the year também funciona. Terceiro exemplo aqui, ó, nós não teremos almoçado até meio-dia. Eu trouxe um exemplo negativo também. Então, vai ficar we, aí seguindo a nossa regrinha, will have. Só que a gente tem que prestar atenção que aqui nós não teremos. Então, we will not have, né? Almoçar é have lunch, só que aí eu tenho que passar por particípio, lembra? Então, vai ficar had lunch, que o particípio de have é had. By, até midday, tá? Outra forma aqui que também fica correto é a gente montar assim, ó. We won't have had lunch by midday, que é a forma abreviada aqui do will not. Então, posso usar will not ou won't, ok? Vamos voltar um pouquinho aqui na apostila de vocês. Então, vocês vão ter essa explicação aqui também, né? Dá uma lidinha. Outra coisa interessante. Ah, prof, assisti agora a sua explicação, li aqui na apostila, mas ainda estou um pouco confusa sobre esse futuro perfeito. Se vocês abrirem a apostila de vocês pelo portal Etapa, vocês têm essa opção aqui, né, ó, Etapa Digital, onde vocês conseguem abrir essa apostila online. E aí, se vocês forem aqui na página 288, que é onde a gente tá, né, vocês têm esse resumo teórico aqui, ó, bem bacana também. Então, um videozinho com aquele professor Bruno, né, ele vai explicar esse conteúdo para vocês também, tá? Então, é só dar o play. Se vocês, mesmo depois, né, de escutarem minha explicação, fiquei um pouco confusa. Abre aqui o resumo teórico e assiste a dele também, tá? E aí, vamos para os exercícios. O primeiro exercício que vocês vão fazer é este aqui, ó. Então, a gente praticou o uso do futuro perfeito. Tananana. Aí, eles vão pedir para vocês criarem 7 frases pessoais usando a estrutura. Olha o exemplo que ele dá. Daqui 1 hora, o que você vai ter feito? Eles deram um exemplo assim, ó. O programa que eu gosto começará na TV. Em 3 horas eu chegarei em casa. Aí a frase no futuro perfeito, ó. The TV show I like, então o programa que eu gosto. Will have already started, então já terá começado by the time I get home, na hora que eu chegar em casa. Tá vendo? Então vocês vão montar 7 frases falando aí do dia de vocês, usando o futuro perfeito. Então, se espelhando aí no que vai acontecer no futuro. Tá? E aí, a gente vai lá para as adicionais. Vamos lá, adicionais estão na página aqui 292, tá? Eu vou pedir para que vocês façam as adicionais 20 até 32 sobre Future Perfect, tá? Vão ter essas outras aqui, ó, da 33 a 39, mas eu acho que eu prefiro ou fazer com vocês no plantão ou que a gente faça depois, tá? Quem quiser fazer, tudo bem, depois dá uma conferida lá nas respostas, mas o que eu vou cobrar mesmo é até a 32. São todas de alternativa e todas são sobre Future Perfect. Para não perder o costume, vamos fazer algumas também sobre interpretação de texto, né? Só para não perder. Eu vou pedir para que vocês leiam este texto aqui. Pediatric Group Advises Parents to Read to Kids. Então, um grupo de pediatras, ele sugere para os pais que os pais leiam para as crianças. Vocês vão ler este texto e responder aqui, ó. Tem a questão 58 e a questão 59 sobre esse texto, tá? Tem mais um. Aí, para a gente treinar um pouquinho o Enem, né? A gente fez a inscrição aí essa semana, espero que vocês tenham feito. Aí, nós temos aqui, ó, eu vou pedir para vocês fazerem também o exercício 67, ó, que é Enem, é uma música, um poema. Aliás, um poema, né? Música não. Vocês vão ler aqui esse poema e responder aqui. E também a 68, que também é Enem, ó. Vocês vão ler só esse recado aqui, que é do Jimi Hendrix, uma quote dele, e vão responder aqui a 68, tá bom?
Então, essas duas de Enem e esse outro aqui que é um textinho um pouco maior, tá? Pra vocês treinarem também um pouquinho aí de interpretação de texto, beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, é isso, terceiro ano. Qualquer dúvida, anota, né? E a gente conversa lá no plantão, beleza? Gente, beijinhos, boa semana pra vocês. Tchau, tchau.